rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre um assunto bem diferente, divertido, que são 6 jogadores de destaque nessa Copa do Mundo. A Copa até então, a gente pode dizer, com muitos jogadores jovens se destacando, grandes talentos, e eu vou citar aqui para vocês alguns jogadores que podem fazer a diferença nessa quarta de final de Copa do Mundo, jogos decisivos, e está muito divertido acompanhar essa Copa. Eu particularmente gosto muito de jogadores jovens, eu sempre chamo eles de os crias, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma mania e uma gíria de comentar sobre muitas pessoas jovens em si, ou jogadores tão novos em si se destacando no mundo da bola, de crias. Então sempre quando eu falo de jogador jovem eu falo com alegria e eu sempre vejo ele como os crias, né? E até então a gente pode dizer que nessa Copa do Mundo 2022, o que está acontecendo no Catar são os crias decidindo partidas, são jogadores jovens sendo protagonistas em suas seleções. Então aqui é só algumas observações e alguns dados que eu peguei desses jogadores que têm se destacado, que têm chamado a responsabilidade nas suas seleções, e até jogadores para a gente ter uma atenção, que esses caras possivelmente podem decidir para as suas seleções nessas quartas de final. Então fica ligado aqui nesse vídeo, que é digamos que é um vídeo bem diferente em si. Estou aproveitando esse dia que não tem Copa do Mundo, amanhã já volta tudo ao normal, jogos decisivos, mata-mata. Fica conectado aqui comigo nesse vídeo, faça inscrição no canal. E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre essa resenha, sobre essas estatísticas que eu vou trazer para vocês aqui, sobre esses jovens jogadores que estão destruindo na Copa do Mundo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a fazer a sua inscrição para colaborar e para fortalecer toda essa correria. Eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal até o final desse ano. Na verdade, eu tenho a minha primeira meta no canal é essa, 1000 inscritos. Se até o final do ano eu conseguisse esses 1000 inscritos, ficaria muito feliz, encerraria o ano muito contente em ter conseguido bater essa marca. Então, eu preciso muito da sua ajuda e da sua colaboração, sabe? Dá uma moral, faz inscrição no canal, deixa a curtida para fortalecer, deixa um comentário, dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência. Tem uma parte específica ali que é só sobre Copa do Mundo, mas se você quiser ver outros vídeos, tem muitas outras coisas boas sobre futebol, os clubes, jogadores, treinadores, torneio de favela que tem aqui na comunidade, minha presença nos jogos do Flamengo na arquibancada, no Rio de Janeiro, Maracanã. Caraca, tem muitas coisas boas aqui nesse canal sobre futebol. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, essa Copa em si tá bem divertida pelo lado dos jogadores jovens. A gente pode observar, digamos, por outra situação, outro lado específico do que tem acontecido na Copa do Mundo, muitas zebras, jogos, resultados surpreendentes, vitórias inesperadas, mas essa parte dos jovens tem me chamado muita atenção. Esses últimos 2 dias, vamos colocar ontem e hoje que não teve Copa do Mundo, eu fiquei refletindo sobre o quanto essa Copa do Mundo tem tido grandes revelações, jogadores que têm chamado a responsabilidade, que têm decidido cada partida no principal torneio do futebol, na modalidade em si. E digamos que vale lembrar também, rapaziada, que em Copas anteriores era um pouco diferente. A gente via jogadores veteranos se destacando, chamando a responsabilidade, todas essas coisas. Nessa Copa está totalmente o contrário. Os jovens têm tido a responsabilidade de decidir partidas, de garantir vitórias, todas essas coisas. E aqui eu só vou citar para vocês alguns destaques até então dessa Copa do Mundo. Eu coloquei assim 6 curiosidades, porque são 6 jogadores, mas com muitas curiosidades, as estatísticas a favor, gols. Então, isso aqui é só uma análise em si de algum destaque dessa Copa do Mundo. Eu coloquei, digamos que 6 nomes, mas eu sei bem que tem muitos outros nomes que poderiam ser citados aqui, mas para não ficar um vídeo tão longo sobre praticamente todos os jogadores jovens que estão se destacando na Copa do Mundo, eu escolhi 6, sabe? E são 6 nomes que possivelmente pode decidir para as suas seleções nessa fase decisiva de mata-mata. E aqui eu começo comentando com vocês aqui, rapaziada, sobre o João Félix, jogador de 23 anos da seleção portuguesa. A gente pode dizer do João Félix, rapaziada, não é o jogador, digamos que, de destaque jovem na seleção portuguesa, o que mais está se destacando relacionado a números, gols, assistências, mas eu coloquei ele aqui porque é um moleque que tem começado a maioria dos jogos como titular. A gente poderia citar o Rafael Leão, um monstro, moleque muito bom
bom de bola, fez uma temporada gigantesca no Milan, a seleção nem se fala, mas é um moleque que geralmente entra no segundo tempo, sabe? Então, João Félix, por iniciar a maioria das partidas na seleção portuguesa, eu estou citando ele para vocês aqui. Jogador de 23 anos, como eu já citei, João Félix. E aqui eu tenho os números dele por clube e seleção na temporada. Foram 6 jogos como titular, 5 gols, 2 assistências, 19 chutes, sendo 11 no gol, 4 grandes chances criadas e 84% de acerto no passe. Esse é o João Félix na temporada até então, um jogador que tem sido fundamental para a seleção portuguesa com outros nomes importantes relacionados a jovens, mas eu queria citar para vocês aqui o João Félix, que esse moleque, mesmo não tendo tanto números relacionados a gols e assistência a favor na Copa do Mundo, em comparação talvez ao Rafael Leão, é um moleque que pode fazer a diferença nessa fase decisiva para Portugal, sabe? Um moleque que tem estado em campo, ali no conjunto com os jogadores e tem a sua participação nas vitórias, em goleadas, em tudo que Portugal tem produzido até então na Copa do Mundo. Vale lembrar também aqui citando outro jogador para vocês aqui, rapaziada, não tem como não comentar do Mbappé. Mbappé, jogador de 23 anos, simplesmente fundamental para a França nessa Copa do Mundo. Para a França estar nessa fase decisiva, cotada a título, ter crescido na competição foi muito pelo Mbappé. Mbappé é o cara do time, o monstro, o craque da seleção francesa na Copa. É até engraçado citar o Mbappé, porque o Mbappé na outra Copa do Mundo, quando surgiu, quando despontou no futebol, também foi um destaque, mas não tem como falar de seleção francesa e não citar o Mbappé. Queria escolher outro jogador aqui para falar sobre jovens talentos da Copa e todas essas coisas, mas não tem como não citar o Mbappé. E aqui eu deixei até separado aqui os números do jogador até então na temporada, que ele até então o jogador com mais gols marcados em 2022. Foram 52 jogos, 52 gols, 17 assistências, 62 minutos de participação para gol, 190 chutes, sendo 117 no gol, 93 passes decisivos e 139 dribles certos. Mbappé simplesmente o cara da seleção francesa, uma temporada conturbada relacionada ao clube, a relação com o Neymar e todas essas coisas, mas deixando essa polêmica de lado, não tem como não dizer que esse cara é diferente. Enquanto esse Mbappé é um moleque mágico jogando bola, enquanto esse moleque é explosivo, enquanto ele decide partidas e pode fazer a diferença para a França nessa Copa do Mundo, no possível título, sabe? Falei do Mbappé, não tem como não comentar também do Bellingham, a seleção inglesa na Copa do Mundo muito bem com os jovens. O Bellingham é um destaque da seleção francesa. Eu poderia citar aqui para vocês o Phil Foden, o Rashford, que muitas vezes vem do banco, Saka, mas eu creio que o Bellingham é o destaque da seleção inglesa na Copa do Mundo, sabe? Um jovem de 19 anos que é um jogador sub-23 com mais gols e participações em gols na Copa do Mundo, sabe? A gente pode dizer assim que ele na temporada foram 28 gols, 28 jogos na verdade, 10 gols, 4 assistências, 75 desarmes, 196 bolas recuperadas, 222 duelos ganhos e 73 faltas sofridas. O Bellingham é muito diferente também, um jogador que, caraca, tá chamando a responsabilidade na seleção inglesa. As características dele é muito bacana, porque aquele meia que praticamente flutua toda a parte do meio de campo, tá ali na parte central, caindo pelas beiradas, muitas vezes pisa na área para marcar. Caraca, ele faz tudo ali no meio de campo da seleção inglesa. Um moleque muito diferente, que tem sido sim o destaque do English Team na Copa do Mundo, mesmo com outros jovens indo bem na seleção. O Bellingham é um moleque diferente pra caraca, sabe? E aqui, também comentando aqui sobre outro jovem, Julián Álvares, seleção argentina, não tem como não falar dele, né? Um moleque de 22 anos que eu percebi quando começou a Copa do Mundo que ele talvez não poderia ser titular. Talvez quem seria titular na engrenagem do time seria o Lautaro Martínez, mais experiente, temporada europeia, todas essas coisas. E acabou que o Álvares ganhou essa posição. Um moleque de 22 anos, muito bom de bola. Lembro de ter visto alguns gols dele ali no River Plate antes de se transferir para o Manchester City. E um moleque diferente também, moleque com muita qualidade, com potencial. Até então, rapaziada, esse Julián Álvares, de 22 anos,
por clubes em seleção no ano, no caso 2022, foram 57 jogos, 38 como titular, 30 gols, 8 assistências, 95 minutos para participação, 113 chutes, sendo 68 no gol, 57% de conversão de chances e 88 passes decisivos. Esses são os números desse moleque até então na temporada. A seleção da Argentina, a gente fala de Messi, um craque, um gênio da bola, um monstro, mas tem um moleque em si que está chamando muita responsabilidade, que tem feito os gols importantes. Vale também a gente comentar sobre o Enzo Fernandes, um moleque também muito bom, mas eu acredito que destaque relacionado a jovem talento da seleção argentina na Copa do Mundo é esse Julián Álvares. O moleque é muito bom de bola, tem muita qualidade, tanto que já está jogando na Europa, no Manchester City, tão jovem em si, muito diferente em si. Da seleção holandesa, não tem como não comentar do Gakpo, sabe? O Gakpo em si tem 3 jogos digamos que ele fez 3 gols na Copa do Mundo até então, foi o destaque da seleção holandesa na primeira fase. O jogo em si das oitavas contra os Estados Unidos, ele não apareceu tanto, não foi aquele jogo diferente dele em si, mas é um moleque também que tem as características dele no jogo é muito bacana, né? Porque é um meia que pisa na área, que faz gol de todos os jeitos em si, finaliza com as 2 pernas, faz gol de cabeça, sabe? É um meia muito clássico, sabe? Com boa envergadura em si para jogador, um jogador alto em si, mas as características dele é bem bacana e é um cara que pode fazer diferença para a Holanda nessa fase decisiva, nesse jogo decisivo contra a Argentina. É um moleque que mostrou algo diferente na primeira fase da Copa do Mundo. E eu acredito que vale acreditar que esse moleque pode fazer a diferença. Pode, digamos que, decidir uma partida de mata-mata de Copa do Mundo. Por que não? Sabe? Esse Gakpo é muito bom de bola, um moleque diferente pra caraca. E só aqui para complementar o raciocínio sobre o Gakpo, que eu estou citando sobre todos os jogadores aqui, o Gakpo é um jogador de 23 anos, tão jovem em si, mas com um papel muito importante na seleção holandesa. E para finalizar os destaques em si, os jovens talentos da Copa do Mundo, que eu estou citando para vocês aqui, sobre a seleção brasileira. Seleção brasileira, a gente poderia falar muito bem aqui de muitos jovens em si que estão voando com a camisa da amarelinha na Copa do Mundo. A gente poderia citar o Richarlison, o Paquetá, o Rafinha, que ainda não marcou gol, mas eu vou citar para vocês aqui, para mim, o melhor jogador do Brasil até então na Copa do Mundo, Vinícius Júnior, sabe? Vinícius Júnior, jogador de 22 anos, tão jovem. Gosto muito desse moleque, tenho um carinho enorme por ele, um respeito pela história até então no futebol, o que ele joga em campo, o que ele representa para o futebol, para as crianças. E o Vinícius Júnior, a gente pode dizer que é o destaque do Brasil na Copa do Mundo. Eu acredito que ele ainda tem alguns aspectos para evoluir, não é um jogador 100% pronto para jogar toda a responsabilidade dele, na verdade, para ele, de uma seleção brasileira, algo muito grandioso, ainda mais Copa do Mundo, mas vale a gente comentar aqui, deixar bem evidente que esse cara é o destaque do Brasil na Copa do Mundo até então, sabe? Praticamente todas as jogadas passam pelo pé dele, tem feito os gols, tem feito assistência, e eu deixei aqui separado, rapaziada, os números do Vinícius Júnior na temporada até então, pelo Real Madrid e também pela seleção brasileira, para a gente ter uma dimensão do quanto que esse cara tem feito uma temporada grandiosa, sabe? E a temporada europeia ainda não acabou, ainda aqui no Brasil já acabou, mas na Europa ainda vai continuar, na verdade. O Vinícius Júnior até então na temporada, 26 jogos, 11 gols, 7 assistências, 115 de participação para gol, na verdade 115 minutos de participação para gol, 64 dribles certos. Vinícius Júnior joga como magia, sabe? Espetacular ele ver ele jogando em campo. Quando a bola pega no pé dele, a gente sabe que vem alguma coisa diferente. Tem uma expectativa muito grande sobre ele. E eu acredito que é um destaque do Brasil nessa Copa, sabe? Uma Copa em si que tem o Neymar como craque, Neymar como monstro da seleção brasileira, o cara do time. Mas até então, quem tem se destacado para valer na seleção é o Vinícius Júnior, sabe? Então, tem que deixar evidente em si o quanto esse moleque tem feito a diferença, quanto ele tem chamado a responsabilidade, quanto ele tem tido números e estatísticas a seu favor, e muito pelo futebol dele, pelo que ele representa em campo.
pela maneira que ele digamos que, enxerga o futebol dentro de campo, quando ele pratica com os adversários. Então é isso, rapaziada. Essa foi a resenha sobre os 6 grandes talentos dessa Copa do Mundo. Vamos dizer assim, 6 jovens talentos da Copa. Copa marcada por tantos jogadores jovens. Poxa, se deixasse eu ficava até... não, eu poderia muito bem me prolongar falando de tantos jogadores que têm se destacado nessa Copa do Mundo. Como eu citei para vocês aqui, falei de algumas seleções, falei de outros nomes, sem citar o principal, que é o que está aqui no vídeo registrado, mas essa é a resenha, rapaziada. A resenha bem diferente que montei com muita alegria para vocês aqui, porque tem sido uma Copa que eu estou gostando muito por esse lado, sabe? Como eu expliquei para vocês no início do vídeo. Simplesmente eu gosto muito de ver jogadores jovens se destacando no futebol, sabe? Para mim é muito prazeroso em si sentar para ver uma partida de futebol e ver tantos jovens brilhando, sabe? Chamando a responsabilidade. Jogador com idade jogador em si, tão novo em si, com uma responsabilidade muito grande, decidindo partidas numa Copa do Mundo. Então, essa Copa, olhando por esse lado dos jovens, os crias, como eu citei para vocês aqui, tá muito bacana por esse lado. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto que é muito importante. Diz aqui se tem algum jogador jovem que está se destacando na Copa do Mundo, que ainda tá na competição, que eu não citei para vocês aqui, falando assim, caraca, pô, tu falou vários nomes e esqueceu desse cara aqui que tá na fase decisiva da Copa. Deixa um comentário aqui que é muito importante. Talvez tenha algum nome que eu não citei, dentre vários. Eu falei para vocês dos principais que eu analisei aqui no vídeo e citei outros nomes que poderiam estar também no vídeo. Então, deixa um comentário aqui que é muito importante, que é fundamental. Faz sua inscrição no canal para ajudar essa correria, para ajudar essa meta que eu estou tentando bater até o final do ano, porque eu ficaria muito contente. E é isso, rapaziada. Tamo junto!